Momento do Discipulado. Eu quero tecer alguns comentários a respeito da eficácia do discipulado de Eliseu pelo profeta Elias. O Eliseu foi um profeta completo porque ele agia em nome de Deus em várias áreas. Ele fazia milagres de vários tipos. Ele tinha a ousadia da fé, não só esperava Deus falar, Deus mostrar, Deus atuar com a necessidade, ele tomava iniciativas. Isso é um profeta completo, ele também toma iniciativas. Isso é muito importante. A pessoa que anda com Deus, tem intimidade com Deus, tem a liberdade de Deus de tomar iniciativas. Ele não fica só esperando Deus falar. Um empregado, quando só espera o patrão mandar, só faz o que o patrão manda. Ele não tem iniciativa nenhuma. É um empregado limitado. O patrão espera dele algo mais, que ele aprenda a fazer o serviço, que ele olhe ao seu redor alguma coisa a mais que possa ser feita, que ele tome iniciativas de fazer algo mais dentro da mesma visão da ordem que ele tem recebido. Mas há empregados que são maus empregados, não fazem nem direito o que é mandado, muito menos eles visualizam algo mais a ser feito. O cristão que agrada a Deus é o que anda a segunda milha. Deus manda amar os irmãos, a gente ama os irmãos todos e ainda vai procurar mais pessoas para amar. Andando a segunda milha, Jesus falou sobre isto. Nós, então, temos algo que é como uma obrigação da parte de Deus sobre nós, mas nós queremos fazer mais, nós vamos além. Além de nós fazermos aquilo que nos é mandado, nós nos consideramos servos inúteis quando fazemos somente o que nos foi mandado. Mas nós visualizamos algo mais. Então, nós entramos na presença de Deus para interceder por mais, por outras pessoas, para que Deus salve alguns que inicialmente não estavam previstos para serem salvos. Deus gosta que tenhamos essa liberdade com Ele. Mas não é qualquer um que vai ter essa liberdade, tem que ter intimidade com Deus. O profeta Eliseu foi um profeta que foi além. Ele fez muitas outras coisas, ele lidou com reis, ele foi à guerra, ele foi à Síria, o país inimigo, vizinho de Israel. Ele atuou junto aos discípulos dos profetas, ele providenciou ajuda para reforma e aumento do alojamento dos discípulos dos profetas. Ele trabalhou em várias áreas e onde havia necessidades, ele tinha iniciativa de fazer milagres, usar o nome do Senhor para fazer milagres. É assim que Deus nos quer, mas ninguém nasce assim. Isso não é dom de nascimento. A pessoa desenvolve isto. Como foi que o Elias desenvolveu essas habilidades todas para ser um bom profeta aprovado pelo Senhor? Ele andou com Elias. Ele foi servo de Elias. Ele não andou com Elias de igual para igual. Ele não quis ser igual ao Elias, ele quis ser servo do Elias. Um discípulo que quer verdadeiramente aprender se torna servo do seu discipulador. Isso é de Deus. O Senhor diz para a gente se tornar servos uns dos outros pelo amor. Nós não somos obrigados a ser servos de irmãos. Mas nós fazemos isso por amor, porque nós queremos aprender, nós queremos crescer espiritualmente.
espontaneamente, por amor, nós queremos ser discipulados. Nós nos tornamos servos do discipulador, aquele que tem vida espiritual, que conhece a Deus e que tem o que nos dá. A gente vai ser servo do irmão para aprender com ele. O Eliseu foi servo do Elias. Ele se tornou servo para servir ao Elias. Pega a água aqui, leva isso lá, tira aquela pedra do caminho, busca aquilo ali para mim. E o Eliseu aprendeu. Ele andou muito junto com o Elias. Ele não questionava, não discutia com o Elias. Ele se tornou um servo de Elias para aprender. Lá pelas tantas, ele recebeu uma revelação de que Deus iria levar o Elias. Na verdade, o Elias já tinha pedido mesmo para Deus levá-lo. E o Senhor disse, está bem, mas eu vou dar umas últimas missões. Você vai ungir o Jeú, rei de Israel, vai ungir o Azael, rei sobre a Síria, e você vai ungir o Eliseu, profeta, em seu lugar. 3 missões. Aparentemente ele só cumpriu uma, a de ungir o Eliseu, mas ungir o Azael ficou para o Eliseu. O Elias não cumpriu essa missão que Deus tinha dado, e ele não cumpriu a missão de ungir o Jeú, rei de Israel. Essa talvez fosse mais perigosa. Ele passou para o Eliseu, e o Eliseu passou para um discípulo de profeta. Quem cumpriu essa missão dada por Deus inicialmente para Elias foi um discípulo de profeta, a mando de Eliseu, que recebeu essa missão do Elias. E Deus honrou a missão feita pelo subordinado, autorizada pelo titular, pelo responsável. É o que Deus quer nos ensinar. O discípulo vai ter tanto o poder de Deus quanto o discipulador. Ele tem a autoridade de Deus, porque ele também está debaixo de autoridade. Você lembra o que disse aquele centurião para Jesus, e Jesus elogiou o que ele disse? Ele disse, eu sou autoridade, mas eu também estou debaixo de autoridade. A autoridade que nos é dada é a autoridade de Jesus, que é toda autoridade no céu e na terra. Dessa autoridade ele nos deu e nos ordenou que fizéssemos discípulos. O Elias fez discípulo do Eliseu. O Senhor nos manda fazer discípulos, orientar pessoas, formar essas pessoas para serem como nós, e se possível melhor do que nós. Esse é o trabalho. O meu trabalho como pastor, principalmente, é fazer discípulos, orientar os líderes. Se Deus me deu essa graça de ser líder já por muitos anos, aprender, receber de Deus, ter dons, eu vou transmitindo isso para os outros líderes. É claro que alguns aprendem mais porque eles estão mais próximos de mim. Eles aprendem mais, alguns que estão distantes, e alguns que nem fazem questão de aprender também. Eu não vou restringir nada, não vou prejudicar, não vou querer o mal de ninguém. Apenas esses discípulos que querem ficar mais longe não vão crescer espiritualmente como os outros. Os outros que estão mais próximos de mim vão receber mais daquilo que Deus tem me dado. Afinal de contas, além de todos os dons de Deus, em mais de 50 anos de ministério, eu já vi muita coisa, além de ter nascido já no lar cristão, no berço evangélico. Então, são muitos e muitos anos de experiência. Eu já vi muita coisa. Só na experiência já poderia ajudar bastante. Mas eu não quero me basear na minha experiência nem no meu eu, mas nos dons que o Senhor tem me dado. E assim eu tenho consciência de que eu tenho muito para dar. Aqui no rádio eu estou dando de modo geral, e eu sei que há pessoas que estão bebendo, captando aquilo que Deus tem dado. Alguns que gostam ou acham boa palavra, mas não
conseguem valorizar tanto. E há até aqueles que desprezam, podem desprezar. O fato é que eu quero dar, transmitir daquilo que o Senhor tem me dado. E aqueles que estão mais próximos de mim, claro, vão receber mais. O Eliseu recebeu mais de Elias. Não sabemos se o Elias teve outros discípulos diretos. Houve muitos discípulos de profetas na época de Elias e muitos que receberam de Elias alguma coisa, provavelmente alguma palavra, alguma orientação. Elias conhecia bem os discípulos de profetas, ele participou disto, mas o Eliseu conseguiu esse lugar de destaque junto ao Elias. Ele conseguiu ser o discípulo mais achegado a Elias e assim ele recebeu mais de Elias. Ele, no final, quando Deus já estava para levar o Elias, o Eliseu disse: ainda tem muita coisa a mais e eu quero mais. Eu me lembro de João capítulo 16, quando Jesus ali, a portas fechadas com os discípulos, naqueles dias finais, já na semana da Páscoa, já estava para ser entregue e crucificado, Jesus transmitindo muitas lições importantes, o lava-pés, o amor de uns aos outros e várias lições fundamentais. Ele diz: pois é, eu tenho muita coisa a mais para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. O Eliseu reconheceu que o Elias tinha muito mais para dar, mas isso não é assim de uma hora para outra, nem numa mensagem, nem numa aula que a gente dá. Precisa de vida, é convivência para a gente poder transmitir daquilo que Deus tem nos dado. E o Eliseu percebeu isso e entendeu que não iria ter muito tempo mais com Elias, então pediu: Elias, eu quero uma porção dobrada do Espírito que está em você. Há interpretações diferentes. Uma interpretação é de que ele pediu a porção do primogênito, que segundo Deus recebia uma porção dobrada por ser o primogênito. Isso quando da partilha da herança. Então o Eliseu teria pedido a parte principal da herança do ministério de Elias. A outra interpretação é que ele quis ter mais poder do Espírito Santo mesmo. E, por coincidência ou não, a Bíblia registra que Eliseu fez exatamente o dobro de milagres que Elias fez, registrados na Bíblia. Então seria a porção dobrada, o dobro de milagres. Bom, o fato é que Elias foi um profeta de Deus, viveu uma vida santa, pura, e transmitiu isso para o Eliseu. O Eliseu foi um profeta completo porque ele foi um bom discípulo. Ninguém vai ser um bom líder se primeiro não for um bom discípulo, se a sua vida não for discipulada. Para isso ele tem que se achegar ao seu líder, ele tem que ser servo do seu líder. Não é de igual para igual, não é discutindo com o líder, não é exigindo do líder isto ou aquilo, é indo até o líder para se tornar um servo dele. Este é o caminho. E o Eliseu fez isto. O relacionamento foi muito forte e eficaz. O Elias conseguiu transmitir vida para o Eliseu, não só palavras, orientações, ensinos, ele transmitiu também poder de Deus para o Eliseu. E o Elias, então, teve este encargo da parte de Deus de preparar o Eliseu para ser o seu sucessor, um profeta cheio do Espírito Santo aqui na terra. A eficácia, portanto, desse discipulado se baseou na intimidade, na ligação que eles tinham, talvez na intensidade com que aquele discipulado transcorreu e talvez um número limitado.
possivelmente o Elias não teve muitos outros discípulos diretos, então ele pôde concentrar o seu ensino sobre o Eliseu. Então são vários aspectos, mas que nos mostram isso. A formação de um homem de Deus não é algo da noite para o dia. Uma pessoa cheia do Espírito que Deus vai usar precisa ser preparada, e ela precisa ser cheia do Espírito, mas precisa estar preparada na Bíblia, no caráter. É uma pessoa que seria bom que ela fosse completa, não só que tivesse dons espirituais, mas que ela tivesse uma semelhança com Jesus e apresentasse o caráter de Cristo. Isso não acontece da noite para o dia. O discipulado bom, que forma pessoas boas, leva tempo, mas é um investimento seguro e garantido. Vale a pena concentrar o esforço em discipular poucos, mas discipular com carinho e com amor para o Senhor. Ao contrário de espalhar, ter muitos relacionamentos e não conseguir valorizar nenhum deles. A concentração e a intensidade são fatores também muito importantes no discipulado. Quem vai se dedicar a Deus, há crentes que nem querem saber disso, nem ligam para isso, nem não entendem, não querem entender e não estão ligando para esses assuntos. Mas eu estou falando para quem ama a Deus e quer servir a Deus de todo o coração, quer fazer discípulos. Aprenda. Eliseu foi um bom professor discipulando o Elias, foi um bom professor discipulando o Eliseu. Então, entenda isso e vamos amar o Senhor, procurando fazer discípulos para o Senhor, pessoas que valorizem o Evangelho, pessoas que sejam bons discípulos para fazer outros discípulos também.